Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia todas as manhãs. Já somos uma grande família que nos encontramos todos os dias às 9 da manhã. Hoje o nosso tema é sobre um testemunho de fé a partir da mensagem de Fátima. E eu quero dar as boas-vindas ao Padre Daniel Mendes. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. E como de manhã que se começa o dia, vamos iniciar o nosso programa com um momento de oração que eu convido o Padre Daniel a orientar para nós. Então vamos rezar uma oração que os pastorinhos rezavam muito com os peregrinos que começaram a vir à Cova da Iria. Vamos iniciar este nosso programa com uma Ave Maria e um Pai Nosso, confiando também esta nossa conversa à poderosa intercessão da Mãe do Céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Santos Francisco e Jacinta Marto, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora convido a vir comigo para a mesinha do pequeno almoço, porque hoje temos então aqui o pequeno almoço que a produção preparou para nós. Padre Daniel, aceita uma água para chá? Sim. O Padre Daniel já é meu conhecido, é de Coimbra, não é? Acompanhei-o um bocadinho da sua história, ainda antes de ser seminarista, e é uma grande alegria ter-te aqui no nosso programa. Quem é o Padre Daniel? Bom, eu sou Padre Daniel Mendes, tenho 43 anos, sou padre há 4 anos, sou natural de uma aldeia na zona centro do país, pertencente ao concelho de Sor, que se chama Sobral de Baixo, e faço parte do presbitério da Diocese de Coimbra. És da Diocese de Coimbra, como é que tu vieste para Leiria Fátima? Eu vim a convite do cardeal, do António Marto, que me pediu que assumisse a assistência nacional do Movimento da Mensagem de Fátima. Esta função era desempenhada por um padre meu conhecido e conhecido de muita gente, porque teve ao longo de 40 anos ou mais à frente do Movimento da Mensagem de Fátima, o padre Manuel Antunes. E ele convidou-me para assumir esta missão. E eu fiquei fiquei preocupado ao início, porque é uma missão muito grande, mas depois de falar também com o meu bispo e aconselhar-me com algumas pessoas, e tendo em conta que também este movimento faz parte da minha caminhada espiritual Sim. e vida cristã, não podia dizer que não, e aceitei este desafio e pronto. E aqui estás? E aqui estou. Deixei as paróquias que tinha na zona de Tábua e pronto, estou aqui há sensivelmente 1 ano. Qual a importância da mensagem de Fátima na tua vida? Eu costumo dizer que a minha vocação, o meu reencontro com Deus, ou o meu encontro com Deus, é fruto da pastoral da mensagem de Fátima. Mais propriamente a pastoral do setor juvenil, que há 19 anos atrás, que foi quando eu comecei a caminhar para Fátima e ouvi falar dos acontecimentos de Fátima, era algo cheio de vida, o setor juvenil, que me proporcionou, de facto, momentos de profunda oração, também momentos muito divertidos, onde conheci diversos jovens, padres também que me marcaram profundamente. Pronto, e foi assim. Quais as diferenças da tua vida anterior para a atual?
anterior, como assim, que tinha nas paróquias? Sim, ou... sim. Nas paróquias, a vida paroquial, o trabalho paroquial é diferente. Nós temos uma comunidade, ou servimos várias comunidades. No meu caso, eu tinha 15 comunidades cristãs, que de facto, com um colega meu que tinha, o Padre Manuel Paiva, pronto, estávamos ao serviço dessas comunidades e tínhamos todos os serviços religiosos, funerais, batismos. Aqui é diferente, por exemplo, desde que vim aqui para Fátima, por exemplo, é raro fazer um funeral, por exemplo, Sim. porque o meu serviço aqui é completamente diferente. Como sou também capelão, não é, no Santuário de Fátima, estamos mais direcionados para outro tipo de serviço, não é? De acolhimento aos peregrinos, de acompanhamento também de todo o movimento. Como sabes, o movimento também tem uma expressão nacional, e pronto, e há que ter esse seguimento, e então a vida mudou um pouco a esse nível. Qual o teu percurso no movimento até aos dias de hoje? O meu percurso, como já disse anteriormente, começou de facto com o setor juvenil, a fazer alguns encontros. Não havia na Diocese de Coimbra à qual pertencia, por isso, depois de uma experiência que eu tive aqui no Santuário de Fátima, numa peregrinação aniversária, conheci o setor juvenil. Eles que foi uma coisa que de facto mudou a minha vida, não é? E tu sabes, Sim, a esse nível também um pouco. Comecei a fazer as chamadas descobertas na Diocese de Viseu, que eram a descoberta do nosso eu, depois a descoberta de Jesus, a descoberta de Maria, a descoberta da sua mensagem, da mensagem que ela tinha deixado aqui aos Santos Pastorinhos, e também a descoberta da Igreja, do que é ser Igreja. Depois deste percurso, em que frequentei diversas formações, voluntariados aqui no Santuário também, fiz parte da equipa coordenadora a nível nacional do setor juvenil, e depois comecei a sentir o chamamento. Gostava muito de estar aqui, fazer voluntariado, e acho que uma vez até em conversa contigo, foi a Sandra que me deu o número de telefone do Padre Nuno. Foi. Porque em conversa, de facto, achávamos que devia de fazer uma experiência ou de falar com alguém que me pudesse ajudar nesse sentido. Então, eu, depois de me encher cheio de coragem, liguei lá ao Padre Nuno, que agora é o atual reitor do Seminário de Coimbra, que, pronto, me ajudou, de facto, a discernir, me apresentou diversos caminhos, diversas instituições, assim podemos dizer, e possibilitou-me também fazer algumas experiências de discernimento. Decidi depois, de facto, fazer a experiência do propedêutico em Leiria, e passado um ano entrei para o seminário para Coimbra. Depois fiz o percurso académico, não é? A filosofia, em Coimbra, e depois terminei o curso teológico no Seminário da Imaculada Conceição no Porto, e estudámos na Universidade Católica, na Foz. Ao longo deste tempo, e depois também enquanto diácono e já presbítero, eu tive alguma ligação com o movimento. Fazia alguma coisa que me iam pedindo, acompanhei algumas o dia deserto. Sim. Que a Diocese de Coimbra tinha nessa altura, de facto, um secretariado dinâmico, e faziam muitas coisas, peregrinações a Fátima, peregrinações a Tui e Pontevedra, e eu, pronto, as pessoas como me conheciam de vez em quando convidavam-me, e eu ia estando em ligação, mas não como anteriormente, porque depois também perdi a ligação com algumas pessoas, e entretanto também tivemos uma perda muito grande, que foi o Frei Carlos, e que deixou de haver porque ele era o elo de ligação.
E depois, já há 3 anos de padre, é que surge agora este convite, de facto, para assumir esta missão. Este movimento é responsável por levar muitos jovens e muitas pessoas a encontrarem-se com Jesus, levando também a uma mudança de vida, a uma conversão. Alguns testemunhos que tu foste vendo e que te marcaram. Quer dizer, O primeiro testemunho é o teu, não é? Exato, sem dúvida. Mas o movimento não converte, não é? Sim. O movimento, a gente sabe, quem converte é Nosso Senhor. Um movimento, da experiência que tive, o movimento foi um facilitador, se assim podemos dizer. Foi um instrumento nas mãos de Deus para, de facto, levar as pessoas, neste caso a mim, a uma relação mais de intimidade com o Senhor. Sei que isto tem a ver, eu agora percebo, com as ofertas também, as ofertas a nível pastoral, sim, que o movimento tem e que são diversas, desde os jovens, os pequenos mensageiros, as crianças, depois tem também para os adultos, tem para os doentes, tem para os idosos, ou seja, são diversas ações que ajudam, de facto, as pessoas a encontrarem-se com o Senhor e depois elas próprias quererem dar este passo de uma vida mais comprometida, de facto, com Deus, com a Igreja, tornarem-se estes missionários, discípulos missionários que a Igreja precisa. Sim. E depois é assim, se falarmos em conversão, isso é uma das palavras-chave também da mensagem, sim, de Fátima. Este apelo à conversão está muito vincado, não ofendam mais a Deus, que já está muito ofendido. E então tudo isto somado faz com que, de facto, milhares de pessoas relatem e testemunhem, como é o meu caso hoje. Sim. Se eu estou aqui hoje, com a certeza que foi devido, de facto, à ação pastoral do movimento da Mensagem de Fátima. Então, eu tenho conhecido imensas pessoas, ainda hoje me falam, que se encontraram com Deus nas atividades, nas vindas ao santuário, também pelo acolhimento, sim, que nós tentamos realizar. Claro. Esse também é um dos objetivos da nossa pastoral. Temos estado a falar do movimento da Mensagem de Fátima. Então, o que é o movimento da Mensagem de Fátima? O que é o movimento da Mensagem, sim, de Fátima? O movimento da Mensagem de Fátima é uma associação canónica de fiéis. É uma pessoa jurídica, pública, de formação e apostolado. Isto é importante, formação e apostolado. E que tem uma característica, o movimento da Mensagem de Fátima foi criado pela Conferência Episcopal. Ou seja, não tem um fundador, uma pessoa, mas sim é a Conferência Episcopal que, em determinada altura, neste caso por volta dos anos 30, achou por bem, de facto, criar uma associação, um movimento que, de facto, pudesse ajudar as pessoas a viverem e conhecerem todo este acontecimento maravilhoso que aconteceu em Fátima, em 1917, em 1916 e 17, não é? Com as aparições, sim, do anjo e de Nossa Senhora. A que sucedeu o movimento? O movimento tem uma história, precisamente nós, para conhecermos esta história, como estamos a fazer 90 anos de existência, estamos a elaborar um livro que conta a história precisamente deste movimento. Mas posso-te dizer que, antes de ser movimento da Mensagem de Fátima, começou por ser a Pia União dos Cruzados de Nossa Senhora de Fátima. Bonito. E foi instituído esta Pia União a 18 de fevereiro de 1934 pelo Bispo de Leiria, Dom José Alves Correia da Silva. E nasceu como uma obra para auxiliar a ação católica, que na época... Sim, era muito forte. Era muito forte. Ao longo dos tempos, não é, foram-se também criando aqui em Fátima, à volta da Mensagem de Fátima,
outras instituições, outros órgãos, como foi o caso da Ala do Santíssimo Rosário, que nasceu em 1927, com o fim de tornar Nossa Senhora mais conhecida e amada e a sua mensagem mais compreendida e vivida neste sentido do carisma reparador, que foi criada pelo padre Manuel Formigão. E depois também havia outra instituição, que era a Confraria de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, que é datada de 1928, que também tinha o objetivo de trabalhar pela conversão dos pecadores, orar e auxiliar as missões, e também já também dava alguma expressão, algum relevo à questão dos doentes, e todas as necessidades temporais e espirituais que Nossa Senhora tinha pedido ali aos pastorinhos. Estas duas instituições vão se fundir, se assim podemos dizer, ao longo deste tempo, e em 1984 deixa de ser Pia União dos Cruzados de Nossa Senhora de Fátima para ser Movimento dos Cruzados de Fátima. E só em 1994 é que de facto vai ter o nome do Movimento da Mensagem de Fátima que nós conhecemos hoje. Também foi algo natural no sentido de atualizar também a própria linguagem, mas assim, os princípios, a missão mantém-se a mesma. Sim. Que é de facto a promoção e a vivência da mensagem de Fátima. Os objetivos deste movimento? Os grandes objetivos deste movimento, como já lhe disse, estão claros nos estatutos, no artigo 2, que é a promoção e a vivência da mensagem deixada aqui por Nossa Senhora aos pastorinhos. Esse é o nosso grande objetivo, é a nossa missão. Quais os campos de atuação? De forma a cumprir esta missão que foi confiada pelos senhores bispos, pela Conferência Episcopal, ao Movimento da Mensagem de Fátima, nós damos atenção a alguns campos da pastoral. Temos a oração, temos as peregrinações, não é? Temos também o trabalho realizado com os doentes e as pessoas portadoras também de doenças físicas. Depois temos setores. O setor juvenil, da qual eu fiz parte. Temos também o setor dos pequenos mensageiros, que promove a adoração eucarística com as crianças, que é um setor que eu acho que é muito importante e que devemos de apoiar e também desenvolver, porque é como que semear, como foi semeado nos corações do Francisco e da Jacinta, este amor a Jesus, a Eucaristia. E depois, por fim, temos um setor já mais posterior, que é as comunidades de vida, onde se agrupam dois grandes grupos, que é os reparadores e as consagradas, um ramo de consagradas. Muito trabalho. Muito trabalho. Nós, pronto, temos estes campos e colaboramos também com os outros movimentos onde estamos implementados nas paróquias e nas dioceses. Não somos um movimento fechado, não é? Nós precisamos colaborar com os padres, com os catequistas, com essa gente toda para, de facto, conseguirmos desenvolver a nossa ação pastoral. Dentro desse campo, tu falaste na questão dos encontros com os doentes e com pessoas com doenças físicas. Como é que é preparar esses encontros? Quer dizer, a experiência que eu tinha antes de vir agora este ano para cá era somente de ajuda a empurrar cadeira de rodas. Era voluntário. De facto, o padre Manuel Antunes organizava todas estas coisas e vinham muitos doentes das diversas dioceses em que o movimento está implementado e depois os jovens iam para ajudar a empurrar cadeira de rodas, ajudar a dar comida, assim. Agora tenho uma perspectiva diferente, porque estou na organização. É preciso percebermos que isto é uma pastoral, a pastoral dos doentes, que o santuário
sempre teve uma especial atenção, Sim. desde o tempo lá muito atrás, se calhar desde o início das aparições, sempre ocorreram pessoas com muitas limitações, com muitas fragilidades, aqui à Covadeiria, no sentido também de poder entregar essas mesmas limitações à proteção e ao auxílio da Mãe Virgem Maria. Não há qualquer dúvida. E se nós formos a folhear, de facto, por volta dos anos 20, 30, as páginas do jornal Voz da Fátima, nós vemos inúmeras testemunhos de graças e milagres recebidos aqui em Fátima. Sempre houve esse cuidado, mas, pelo que eu sei, por volta dos anos 70, já quando o Padre Manuel Antunes era capelão do Santuário de Fátima e o Monsenhor Luciano Guerra, o reitor, foi constituída uma pastoral dos doentes e foram implementados estes retiros, que são retiros de 4 dias, no qual nós tentamos, de facto, acolher a pessoa como ela é, com os seus problemas, e depois apresentar-lhes também a mensagem de Fátima e os locais. E então acho que isso tudo torna de facto os encontros com os doentes algo de muito especial. A que se deve o número elevado de profissionais de saúde nesses encontros? Para já, porque os idosos vêm com uma ficha, não é, que é preenchida pelo médico de família e também com algumas orientações dos padres das paróquias onde eles provêm. E vêm com aquelas doenças todas, com receituário. Sim. E nós temos de ter aqui uma equipa profissional para os acolher e para, ao longo destes dias, cuidar deles. Então temos sempre uma médica, temos sempre uma equipa de enfermagem e depois voluntários. Normalmente os médicos e os enfermeiros vêm das dioceses, que é muito interessante, sim, acompanham. Eu tenho conhecido, este último ano, já realizei alguns, tenho conhecido pessoas fantásticas, mesmo com sentido de missão. Agora, se me pergunta por que razão é que há tantos profissionais, porque fazem a experiência e veem o testemunho, o brilho nos olhos com que os idosos, os doentes, saem depois de um retiro. Sim. Porque muitos deles fazem experiências verdadeiramente libertadoras. Porquê? Porque a dinâmica do próprio encontro, nós vamos buscar elementos ao testemunho dos pastorinhos, por exemplo, a oferta dos sacrifícios diários, não é? O sacrifício por amor, coisas diárias, coisas que nos custam, mas que nós oferecemos por amor, pelo um bem maior. E tudo isto faz com que eles tenham uma experiência. E depois eles também gostam muito de estar em Fátima. Sim. Gostam muito de estar em Fátima, gostam muito de ir à capelinha, gostam muito de ir aos valinhos. E é uma experiência muito boa que faz com que os profissionais de saúde fiquem também encantados e eles próprios também fazem esta caminhada espiritual, se assim podemos dizer. O encontro não é só para os doentes, acaba que também é para os profissionais. Não, o encontro é para os doentes e de antes ainda era mais porque havia o número de doentes já chegou a ser aos 100. Sim. E então precisava de uma equipa muito, muito grande para apoiar. Nós, neste momento, estamos a encurtar o número de participantes para que a equipa também possa usufruir do encontro. E o feedback que tivemos ao longo deste ano é muito positivo. De facto, a Via Sacra também mudámos alguns esquemas que de antes exigiam muito, até fisicamente falando, e agora estamos a atualizar também um pouco, mas
o cerne continua o mesmo, o acolhimento, o respeito pela pessoa que sofre e depois tentar, de facto, dar-lhe um pouco de esperança e infundir esta esperança para que ele também seja, nas suas paróquias, um testemunho de que é possível, com Deus, tornar a doença também algo que possamos viver com ela, Sim. não é? No sentido, e dar até um sentido, oferecê-la para a conversão de tantos. Pois é, e a primeira parte do nosso programa já chegou ao fim. Vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. E estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. A SIC ligou a televisão neste momento. Seja muito bem-vindo. Hoje estamos a falar aqui sobre o movimento da Mensagem de Fátima na pessoa do Padre Daniel Mendes, que hoje é o responsável pelo movimento. Fala-nos da estrutura dos encontros do movimento. Mas que encontros? Porque nós temos Estávamos vários, a falar dos doentes. retiros de sim. doentes. Pronto, a estrutura são 4 dias em que os doentes estão com esta equipa que acabei de falar, que é uma equipa multidisciplinar, onde há médicos, enfermeiros, voluntários. Sim. Também há um padre para acompanhar espiritualmente. Que bom. A maior parte das vezes sou eu, mas também podem ser outros colegas. Pronto, normalmente começa à quinta e termina ao domingo. Há um acolhimento, não é? Há todo um processo que é tratado nas paróquias pelos secretariados diocesanos, que envolve fichas com as patologias, porque para participar nestes encontros devem ser mesmo pessoas portadoras de doenças ou também físicas, porque nós temos outras dinâmicas, como é a peregrinação de idosos, que podem vir as pessoas que têm uma dor no joelho, mas a dor no joelho não é considerada uma doença, não é? É um problema. Então esta é mais uma doença crónica. É mais uma doença crónica, por exemplo, um cancro, ou então também pode ser de ordem espiritual, uma pessoa que perde alguém que amava e que de um momento para o outro vê-se numa situação difícil. Nós também damos prioridade a essas pessoas, não é? Estes encontros são totalmente gratuitos. É o santuário que financia estes encontros, e então convém que as pessoas também sejam quem realmente necessita. Então são 4 dias de encontro, em que há acolhimento, em que há também momentos para irmos visitar os locais das aparições. Vamos à Nossa Senhora do Rosário de Fátima, vamos à Capelinha. O santuário também proporciona a ida aos Valinhos, temos um autocarro que leva os idosos com as cadeiras de rodas, por isso é que precisamos de voluntários. E gostaríamos de ver muita gente, alguns jovens também a ajudar-nos. Esse é também um dos grandes objetivos, voltarmos a poder contar com a ajuda dos jovens, das dioceses, e alguém que não esteja envolvido, mas que nos contacte, com certeza que teremos gosto de fazer esse caminho. E depois, à medida que vamos percorrendo estes espaços, é uma boa forma também de falarmos da mensagem de Fátima. Eu gosto sempre de começar por realçar as aparições do anjo. Os corações de Maria e de Jesus têm sobre vós desígnios de misericórdia, para que estas pessoas se sintam amadas por Deus. E depois gosto também da passagem da segunda aparição do anjo, em que ele diz: oferecei. O que os pastorinhos diziam, o anjo, melhor dito, diz-lhe que para eles oferecerem sacrifícios, e a Lúcia pergunta: mas o que devemos fazer? E
E o anjo diz-lhe que tudo o que puderdes, ou seja, as coisas do dia-a-dia, e isso é importante para que também vá surgindo ali o nascer de algo novo no coração daquele que está fragilizado pela doença, não é? Depois temos, no sábado, normalmente temos o sacramento da reconciliação, que é sempre algo muito importante, não é? Nestas caminhadas espirituais, não é? Depois de nos vermos olhados por Deus, de facto sentimos que às vezes não respondemos da melhor forma aos apelos, não é? E ao chamamento que Deus nos faz, então precisamos de nos reconciliar. E então temos esta possibilidade, damos esta possibilidade, depois temos a Eucaristia, não é? E o último dia é o dia em que agradecemos a Nossa Senhora. Vamos também rezar o terço à noite, a procissão das velas, temos lugar reservado. É um lugar muito, muito especial, um momento especial em que todos gostam, e depois o último dia é um momento também de sermos chamados a sermos testemunha também daquilo que experienciámos, vimos e ouvimos, e agora também somos chamados a ser testemunha e levar esta mensagem para casa, junto dos seus, não é? E aí, de facto, há pessoas que vão renovadas. Com uma nova esperança. Com uma nova esperança. Estes encontros também ajudam a que as pessoas deem um novo sentido aos seus sofrimentos, não é? Sim, eu penso que essa é uma dimensão, se calhar, das mais importantes, porque há um dos momentos do retiro em que nós fazemos uma via sacra e em que contemplamos o sofrimento de Jesus. Mas o sofrimento de Jesus não o aniquilou, não é? Ele, de facto, sofreu com amor, por amor, e carregou a sua cruz e nunca desistiu. Sim. E isso eu acho que não só para idosos, não só para os doentes, mas também para cada um de nós que fazemos esta experiência da vida. Todos nós temos a nossa cruz, os nossos sofrimentos, e eles não podem ganhar assim um grande relevo na nossa vida. Devemos saber, de certa forma, sei lá, envolvê-los, dar-lhes sentido, e eu acho que a mensagem de Fátima também tem muito isto. Basta olharmos para o sofrimento, os desafios das crianças, do Francisco e da Jacinta e da irmã Lúcia, depois de terem dito o seu sim, não é? Tudo aquilo que eles passaram. Tudo o que eles passaram. E eles foram fiéis, porque eles tinham visto a Senhora mais bonita que o sol. E quando nós fazemos uma experiência forte de Deus, isso transforma a nossa vida. E não há cruz que nos possa limitar neste sentido de podermos querer amar mais. E isso faz toda a diferença, na minha perspectiva, aquilo que eu vejo também. Neste momento estão em que zonas do país e que trabalho é que desenvolvem nas paróquias, dioceses e no Santuário de Fátima? De facto, o movimento da Mensagem de Fátima assenta a sua dinâmica apostólica, o seu trabalho, nas paróquias, através de grupos de ação paroquial. E é uma estrutura a nível diocesano e nacional. E na diocese ainda tem as paróquias. Nós, neste momento, temos 19 secretariados ativos. Não é? Nós temos 21 paróquias a nível nacional, sendo que uma é da Força Aérea. Ou seja, estes números dizem que há um secretariado que não está a trabalhar, e que nós estamos de facto a tentar que haja, até porque é uma zona muito grande
que há muita gente que já fez retiro de doentes, mas também já tive todas as pastorais, mas de facto neste momento não está ativo. Então temos estes 19 secretariados, contamos também com Angra e Funchal. No entanto, devido a este tempo de pandemia, como é fácil de compreendermos, e há dificuldade da reestruturação na angariação de novos membros para as equipas diocesanas e paroquiais, existem alguns secretariados que estão a passar dificuldades de renovação. Porquê? Porque também as pessoas mantiveram-se durante muito tempo as mesmas, não houve a renovação no seu devido tempo e agora é mais difícil, porque de facto nós estamos em mudança e agora torna-se mais difícil. Este acompanhamento é feito por assistentes diocesanos que são padres, que são nomeados pelos bispos das dioceses, que nomeiam um padre para que, de facto, esta dinâmica possa acontecer. De facto, temos ouvido que às vezes nem sempre esta parceria, se assim podemos dizer, esta assistência corre bem, temos que melhorar e tem que haver esta capacidade também, porque os nossos mensageiros contam muito com a ajuda dos sacerdotes. Sim. Contam mesmo muito. Nós vivemos numa igreja sinodal, em que nós todos temos algo a dizer e a fazer, mas de facto aquele irmão que foi escolhido para servir a comunidade também tem algo a dizer, por isso não se pode, se assim podemos dizer, se desresponsabilizar por completo da missão que lhe foi confiada, que foi assistir a assistência a estes secretariados. Claro, nas paróquias o padre que é o assistente. O assistente. Qual a espiritualidade do movimento? Aqui eu penso que nos pode ajudar de facto a responder a esta sua pergunta as palavras que o Papa Bento XVI disse a respeito de Fátima. Ele diz: apraz-me pensar em Fátima como uma escola de fé com a Virgem Maria por mestre. Lá ergueu ela a sua cátedra para ensinar aos pequenos videntes e depois às multidões as verdades eternas e a arte de orar, crer e amar. Portanto, se Fátima e o movimento, porque estamos intimamente ligados, não é? Esta é a nossa missão, é uma escola de fé, facilmente percebemos que se é uma escola tem um programa formativo. Sim. E o programa formativo está intimamente ligado com o que aconteceu, que há autores que dizem que é os ciclos das aparições, não é? Temos o ciclo angélico, que aconteceu em 1916, com as 3 aparições, que são fundamentais na minha perspectiva e que marcam profundamente a espiritualidade do nosso movimento, porque o anjo, na primeira aparição que aconteceu, convidou-os à oração. Recentrou aqueles corações, não é? em Deus. Então este convite à oração, depois na segunda aparição tem, como já falei também, o desafio a oferecer os sacrifícios, não é? Esta dinâmica de todos os dias de oferecermos as pequenas coisas que nos acontecem. Porquê? Porque é nesta oferta que depois nós também vamos compreendendo que temos algo para dar. Sim. Porque às vezes parece que há pessoas que não têm nada para dar, mas têm muito para dar. Pequenas coisinhas. E no final, na terceira aparição, o anjo vem com a Eucaristia. Esta dimensão eucarística, não é? Adoração, sacrifícios, não é? A dimensão sacrificial e também a dimensão eucarística. Isto é, de facto, um plano formativo para quem, de facto, e se tivermos em conta as dificuldades que se vivia à época, isto faz toda a diferença. Sim, porque vivíamos
tempos muito difíceis. Depois há o ciclo mariano, que é as aparições de Nossa Senhora de Fátima, de maio a outubro, em que há um compromisso, não é? Querei-vos oferecer-vos a Deus, é este o nosso compromisso, também faz parte da mensagem de Fátima, e todos os mensageiros têm que se comprometer com a adoração, a Eucaristia. O terço. Isto também foi pedido em todas, a oração do terço pela paz, porque vivia-se tempos dramáticos. Ainda hoje. E nos dias de hoje, os tempos são igualmente dramáticos, e nós temos esta missão. E vimos também na aparição em que Nossa Senhora apresenta, de facto, esta visão escatológica do inferno, não é? Que é possível que nós nos separemos de Deus, não é? E por fim, temos a dimensão reparadora no ciclo Cordi-Mariano, do Coração Imaculado, com as aparições em Pontevedra, não é? A 10 de dezembro de 1925, onde ela pede a devoção dos 5 primeiros sábados. E também a aparição do menino Jesus, e em Tui, 13 de junho de 1929, com a aparição da Santíssima Trindade, onde ela também vai pedir a consagração da Rússia. Ou seja, a dimensão reparadora e da nossa própria consagração. Sim. Que nós já fizemos uma consagração, que é a do batismo, depois eu renovei a consagração quando, de facto, ordenado, e todos nós temos que, de facto, renovar as nossas, consagrar-nos. E a mensagem de Fátima, com estas dimensões todas, da oração, da reparação, da consagração, leva-nos a quê? A um aspecto que eu acho que vai ser para o futuro muito desenvolvido, que é a questão da santidade de vida. Este é um caminho, é uma espiritualidade que nos leva à santidade. O meu coração imaculado será o caminho e o refúgio que conduzirá até Deus, diz Nossa Senhora aos pastorinhos. Até Deus, estar em Deus, é este plano de santidade. Não uma santidade como era entendida antigamente, de perfeição, mas algo que se vai construindo ao longo da nossa vida, com todas as dificuldades. Daí o apelo também à conversão, não é? Muito vincado. Por isso, é aqui uma série de elementos, todos conjugados, que de facto dão muita atualidade à mensagem de Fátima, ao movimento da mensagem de Fátima. E isso é claro quando vemos os milhares de peregrinos, milhões de peregrinos de todas as partes do mundo vêm a Fátima e fazem esta experiência de encontro com Deus a partir destes elementos da adoração, da oração, da oferta da reparação e da consagração. De que forma é que os seus membros conhecem, vivem e difundem a mensagem de Fátima? De que forma? Então, eu penso, como disse anteriormente, é pela oferta, de facto, da vasta programação pastoral que o movimento proporciona. Retiros de oração, as assembleias, os encontros de formação sobre a mensagem, os voluntariados que nós também temos, não é? Pessoas que fazem voluntariado connosco. E o grande objetivo desta oferta pastoral está relacionada precisamente com o conhecimento e com a vivência desta mensagem, ou seja, tudo o que nós fazemos tem em vista também dar formação às pessoas nesse sentido e levar precisamente a este encontro com Deus. Outro aspecto, e tenho aqui, que é uma ajuda muito grande, é que os nossos membros, para conhecer e viver a mensagem de Fátima, devem-se reunir uma vez por mês. É esse o compromisso. Aliás, na ala do Santíssimo havia as trezenas, que era um grupo de 13 pessoas que se reuniam para meditar e para rezar, porque ninguém
transforma a sua vida, ninguém se encontra com Cristo se não rezar, se não... E depois é assim, se nós não conhecermos a mensagem, também ninguém ama aquilo que desconhece. É verdade. Não é? Já lá dizia o Santo Agostinho, se eu não estou em erro, ninguém ama o que desconhece. Então nós temos que conhecer. E todos os anos o Movimento da Mensagem de Fátima publica o chamado boletim anual, que tem um esquema de reunião por mês, em que tem a palavra de Deus, tem algumas meditações, tem propostas também para cânticos e depois lança alguns desafios para o mês. E isto é fundamental, na minha perspectiva, que as pessoas se reúnam, não só para tratar de coisas burocráticas, como a preparação do retiro, quantas pessoas, mas que estejam somente para rezar, porque é nesse momento em que o Espírito Santo age. É nesse momento que o Espírito Santo vai infundir também alento, vai dar esperança, vai também dar alguma criatividade para nós podermos, neste tempo difícil que estamos a viver, também termos atitudes novas, propostas novas, mais de acordo com os tempos em que vivemos. Por isso, fica aqui o apelo forte em que as pessoas, de facto, adquiram este boletim junto dos secretariados diocesanos ou então no Secretariado Nacional e se reúnam nas suas paróquias, podem ser ou nas casas, ou casas particulares. O que importa é que se reúnam. Exato, o que importa é que se reúnam. Todos os temas têm a ver, basta vermos, Maria levantou-se e partiu apressadamente. É o tema da JMJ, é o tema do santuário, é o tema do movimento. Escolhemos porque vai ao encontro do tema também do ano passado, levanta-te, ser testemunha do que viste. Há este dinamismo missionário que nós precisamos, a Igreja toda precisa hoje, de desinstalarmos, sairmos e apressadamente também podermos encontrar novos caminhos. E este é o desafio. Sim. Padre Daniel, estamos mesmo na reta final. Sei que para pertencer ao movimento precisa de que pessoas se tornem sócias. Muito rapidamente, como é que as pessoas podem tornar sócias do movimento? Pronto, então o primeiro passo é terem um grande amor a Nossa Senhora e a seu Filho. Depois fazer parte de um grupo paroquial ou diocesano, participar nos encontros e, por fim, pode ser coletor. Ser sócio traz muitas mais-valias, não é? Nós, aos nossos sócios, aos vivos e aos defuntos, eles beneficiam de graças inerentes às Eucaristias que são celebradas aqui no Santuário de Fátima. Também são celebradas Eucaristias nas dioceses, por alguns padres. Nós fazemos questão mesmo que isto está nos nossos estatutos. Nós mandamos celebrar a Eucaristia pelos nossos sócios, vivos e defuntos, ao longo de todo o ano, quer aqui no Santuário, quer nas dioceses. Depois tem os benefícios de poder participar em todas estas dinâmicas, todos estes encontros, recebe também o jornal Voz da Fátima gratuitamente. Sim. É algo que nós também damos aos nossos associados. E ser sócio também implica uma pequena partilha. Claro. Uma pequena partilha. Como disse, os nossos sócios, devido à pandemia, devido a esta dificuldade toda e também devido à inflação que todos nós sentimos, nós tivemos que fazer aqui uma atualização desta partilha, deste valor da partilha que cada sócio colabora com o seu secretariado diocesano e com o nacional. Este valor, o que nós exigimos são 4 euros, mas uma vez que com estas dificuldades todas nós tivemos de facto que atualizar
e neste momento o valor da partilha para o próximo ano é de 7 euros. E que nós podemos, pronto, se assim podemos dizer, a compreensão, mas de facto não tínhamos outra solução que não atualizar este valor que já vem desde há 11 anos que não era mexido. Pois. E também ao longo destes 11 anos perdemos 30 mil sócios, não é? Faz todo sentido. Faz todo o sentido. Uma mensagem final. Mensagem final, dizer que a mensagem de Fátima continua atual, como podemos verificar ao longo deste tempo. É um itinerário, é um percurso, é uma escola, de facto, que nos ajuda a caminhar na santidade. Por isso, o apelo a todos que gostarem e se reverem neste carisma mariano, que amem a mensagem de Fátima, que se sintam chamados a viver desta forma, que se tornem nossos associados e que façam a experiência destes encontros que eu pude ao longo deste tempo, e desde já agradeço à Sandra e à Canção Nova pelo trabalho realizado, pude aqui de facto partilhar com todos vós. Obrigada, Padre Daniel, pela presença. E a si que está aí desse lado, o nosso bem-aja, a si que ajuda a Canção Nova, e que é graças a si que nós podemos ter programas como este. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.